E agora a gente fala de erros de português bem comuns no trabalho. Quando mandamos um e-mail, por exemplo, o certo é dizer segue anexo o documento ou em anexo. Faz 2 meses que trabalho nesta empresa ou fazem? Minhas ideias vão ao encontro ou de encontro com as do meu chefe? Bom, para tirar essas dúvidas, a gente recebe aqui o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Professor, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Quero iniciar, se vocês me permitem, mandando um grande abraço para Angola. Eu recebi algumas mensagens, o Ercílio, o August e alguns outros que mandaram mensagem. Quero mandar um abraço. Eu estava falando aqui na quinta-feira, quando terminou a participação, recebi dezenas de mensagens dos brasileiros, obviamente, e também dos angolanos. Eu fiquei muito feliz. Todos falaram assim, professor, está acontecendo exatamente o que o senhor falou, a gente está tendo desejo de aprender. Aí eu falei assim, agora eu estou feliz pra caramba, porque realmente essa é a intenção principal desse momento em que a gente conversa, suscitar o desejo de aprender língua portuguesa. Agora, essas mensagens chegaram para você pelas redes sociais? Isso. Com anexo, em anexo ou no anexo? Meu Deus, isso é uma polêmica grande porque eu já começo dizendo que a expressão em anexo, ela tem algumas contradições. Há gramáticos que aceitam, há gramáticos que não aceitam. A gente tem um exemplo aqui no quadro, ó, tá? Uso do anexo, né? Seguem anexo, veja, no singular, os documentos solicitados. E aqui embaixo, como correto, seguem anexos os documentos. Qual que é o ponto importante de a gente perceber? Veja, a gente tem uma referência clara aqui a os documentos, que é o substantivo, que está no plural, masculino, plural. Então, o anexo, nesse caso, ele tem o valor de adjetivo. Como a gente poderia falar assim, os documentos lindos, né? Os documentos úteis. Ou seja, se você é adjetivo... Documentos anexados. Se for anexados, aí vai ser verbo, do verbo anexar. Então, assim, você pode usar documentos anexados no sentido da ação de anexar, e aí você usa o particípio que é anexado. Entende? Então, assim, nesse exemplo aqui não é o caso do anexado. Por quê? Porque a concordância aqui do anexo como adjetivo é com o substantivo documentos. Vamos supor que a gente trocasse, Lidiane, os documentos por as planilhas, por exemplo. Se a gente trocasse as planilhas, a gente vai dizer seguem anexas as planilhas, porque a concordância seria, por exemplo, com planilhas, né? E veja que o verbo está no plural, por quê? Porque no caso, documentos, que é o substantivo, está no plural também. Então, veja, anexo e anexa é uma questão de adjetivo, por exemplo, para concordar com o substantivo. Tem anexo que é só o substantivo, como, por exemplo, tem um anexo aqui na empresa que você pode visitar e lá estão os objetos guardados, um anexo, ou seja, uma parte a mais. Aí é um substantivo. E tem o verbo anexar, que cai, como você disse, na questão do anexado. O em anexo é uma polêmica. Então, assim, alguns gramáticos concordam, outros não. Quando tem essas polêmicas gramaticais, eu costumo dizer para os meus alunos, resolva usando o anexo como adjetivo, que você não corre risco nenhum. E aí, se você usar como adjetivo, obviamente você concorda com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Perfeito? Maravilha. Tem mais um exemplo que a gente colocou, a gente falou muito do faz, do fazem, né? As pessoas confundem muito isso na hora de falar. Quer dizer, no exemplo que está aqui, ó, fazem 6 anos, e por que a pessoa confunde? Claro, 6 está no plural, a pessoa vai colocar no plural. Fazem 6 anos que trabalho nesta empresa. E embaixo o correto, faz 6 anos que trabalho nessa empresa. Por quê? O verbo fazer, quando ele significa um tempo transcorrido, e não o fazer de, por exemplo, eu vou fazer a lição de casa. Não nesse sentido do fazer de executar. Mas quando o verbo fazer traz uma relação com o tempo transcorrido, ele é considerado impessoal. O que quer dizer impessoal? Quer dizer que não tem uma pessoa, não tem um sujeito, né? Pessoa, eu, tu, ele, por exemplo, não tem um sujeito que o conjuga. Portanto, ele fica sempre no singular quando ele tiver uma relação de tempo transcorrido. Repetindo, você não vai concordar com o número. Se o faz refere-se a tempo, você vai deixá-lo no singular. Veja que você poderia substituir aí por a. Há 6 anos que não trabalho nessa empresa. Por quê? Tem uma relação de tempo. Por isso que é impessoal. Tá bom? Eu espero que essas dicas estejam indo ao encontro do que o pessoal espera, Olha, né? que bacana o que você citou, que é o nosso próximo exemplo. Ao encontro de ou de encontro a? Quando as pessoas me perguntam, professor, qual que é o correto usar? Eu falei, não sei, o que você quer dizer? Você quer dizer algo favorável ou algo contrário? Veja, como você bem citou, a gente pode dizer assim, ó, o quadro aqui de língua portuguesa do jornal Link Record News vai ao encontro da necessidade dos telespectadores, ou seja, vai ao encontro no sentido de algo ser favorável. Agora, se você coloca vai de encontro a, aí já é contrário, ou seja, não é favorável, né? É em oposição a. Vamos ao exemplo que está colocado aqui, ó. Os diretores estão satisfeitos
porque a atitude do gestor veio de encontro ao que desejavam. Ora, se você está falando satisfeitos, obviamente tem uma relação positiva. Então não é que veio de encontro no sentido de que brigou, que foi alguma coisa que eles não gostaram. Ora, se é satisfeito, você vai trocar. Veja, os diretores estão satisfeitos porque a atitude do gestor veio ao encontro do que desejavam. Ou seja, tem uma relação de sentido positivo, ou seja, favorável ao que desejavam. Se eles estivessem insatisfeitos, aí seria de encontro. Perfeito, muito bem. Se a gente falasse que eles estão insatisfeitos, aí seria veio de encontro a, ou seja, uma situação conflitante, por exemplo, uma situação contrária. Perfeito? Esse exemplo é muito bacana porque isso o que tem de erro em texto. E aí, a gente está aí há uma semana do Enem, menos de uma semana, né? Hoje é terça-feira, o Enem agora no sábado, no domingo. Para o jovem que está assistindo, claro que a gente sabe que não são apenas jovens, mas para os jovens que estão assistindo e vão prestar a prova, isso daqui, ó, tira ponto da sua redação do Enem lá na primeira competência, que é a questão da norma culta. Bom, nós estamos aqui, assim como a semana passada, com algumas participações também, que legal. Rodrigo. Que legal. Por isso, eu vou pedir, então, para que você permaneça aqui com a gente. Tudo bem? A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, então, até para você que está em casa poder ter realmente mais tempo hábil, envie sua sugestão, a sua pergunta. O professor Rodrigo permanece aqui para respondê-las em instantes. Estamos de volta ensinando português para vocês com o professor Rodrigo Maia. Professor, então a gente tem mais exemplos aí, inclusive chegaram perguntas aí durante o intervalo, né, Lidiane? Exatamente. A primeira pergunta aí, você quer aqui? Vamos por aqui? Pode. Vamos lá então. O Adriano mandou de Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: professor, entrega a domicílio ou entrega em domicílio ou entrega a domicílio sem ou com crase? Meu Deus do céu, né? Aí ele colocou muitas opções. Primeiro vamos acertar o seguinte ponto. O acento que fica em cima do A não se chama crase, se chama acento grave, né? E quem entrega, entrega alguma coisa em algum lugar, não é assim? Então, assim, entrega em domicílio, nesse caso, é o correto, tá? E o A com acento, sempre lembrando, é acento grave. O nome daquele acento não é crase. Um dia a gente pode separar uma explicação, porque só para contextualizar a pergunta, qual foi, desculpa, o telespectador? Só para... O Adriano. O Adriano. Adriano? De Piranguinho, Minas Gerais. De Minas Gerais. Adriano, tem uma questão importante, por exemplo, se você disser assim, vou à padaria. Esse A é indicativo de crase porque tem dois As lá dentro. Por exemplo, se você colocar mercado, você vai dizer vou ao mercado. Portanto, padaria, vou à padaria. São dois As, junta e põe acento indicativo de crase. No entanto, se você falar assim, ó, eu estou com muito dinheiro nesse final de semana, eu vou comprar um carro e vou fazer o pagamento à vista. Esse A tem acento grave, mas não é indicativo de crase. É indicativo de locução adverbial feminina. Por exemplo, se você falar, mas Rodrigo, eu não estou com muito dinheiro, eu vou comprar o carro a prazo. Percebe? Você não disse ao prazo, você disse a prazo. Então, lá em cima, no à vista, não tem dois As, mas tem acento grave, porque ele é indicativo de locução adverbial feminina. Retomando, o acento grave, ele indica dois fenômenos. A crase, que é a fusão de duas vogais idênticas, e a locução adverbial feminina. Isso gera muito erro. Se vocês quiserem, depois a gente separa um dia só para falar desse assunto, que todo mundo chama o acento de crase e o acento não se chama crase. Vamos então fazer uma sessão especial para falar sobre dos acentos, tá? Tem mais uma aqui, Rodrigo. É um telespectador de Formiga, Minas Gerais. É o Marcos. Professor, quaisquer... Realmente a única palavra da língua portuguesa que faz o plural no meio? Olha, que eu conheço... Qual que é o nome dele? Desculpa. Marcos. Marcos, que eu conheço é a única palavra. Por que eu estou citando eu conheço? Às vezes as pessoas acham que o professor de português é um dicionário ambulante, né? E que conhece absolutamente todas as palavras do dicionário em todas as letras. E não é o caso. Tem uma palavra ou outra que às vezes a gente nunca ouviu, né? Mas assim, das pesquisas que a gente faz, dos trabalhos que a gente executa nas universidades, que a gente conhece, que pesquisou realmente quaisquer, é a única palavra em que o plural é feito no meio. Veja, qualquer, e o plural sai do L ali, né, e vira quaisquer. A mesma coisa você falar qual é, né, ou quais são. Então, o plural é feito no meio. O quer só faz essa junção, né? Então, das palavras que eu conheço, realmente qualquer é a única que tem o plural quaisquer, que é feito no meio e não lá no final. Bom, tem mais uma outra questão aqui, a Silvia Bolívar, de Indaiatuba, em São Paulo. Vejo erros no uso do verbo reflexivo. Seria bom explicar isso, é o que coloca a Silvia.
ela tem toda a razão, a Silvia, um abraço. Silvia, o verbo reflexivo tem muitos erros, né? Há muitos erros cometidos. O verbo reflexivo, para as pessoas lembrarem, é aquele verbo que você precisa do pronome reflexivo, por exemplo, o se, né? Espera-se, né? E outros. Alguns, o pronome pode ser índice de indeterminação do sujeito. Tem uma questão bastante complexa que eu prefiro pegar um dia, colocar uma tela e a gente fazer a explicação para separar o que é pronome reflexivo, o que é índice de indeterminação e como você usa isso no texto, sem usar muitos termos técnicos para você não entender e vamos chamar assim, pegando nas telas com exemplos, para que você possa falar, agora entendi, sei como usar, mas ela tem toda a razão. Realmente cometem muitos erros nesse caso. A gente pode separar um dia para falar só disso. Ótimo. Então, Silvia, continue ligadinha aí na tela do link Record News. Logo mais, o Rodrigo volta, então, para explicar exatamente essa questão que merece uma atenção muito especial. Perfeito. A gente separou uma última dúvida, que é a questão do eu e do mim. Dá tempo de a gente falar ainda? Vamos lá. Você, no caso aqui, ó, não há nada entre eu e você, só amizade, ou não há nada entre mim e você, só amizade. Conforme eu coloquei aqui na tela, o correto é entre mim e você e não entre eu e você. Por quê? Sempre, gente, que você encontrar uma preposição antes, você vai acabar utilizando o pronome oblíquo, que é o mim, né? Em exceção de um caso, ou seja, quando gerar um novo sujeito. Calma, eu vou explicar. Vamos de novo. Quando tiver uma preposição antes, lembrando as preposições a, ante, até, após. Lembra dessa lista que a gente aprendeu na escola? Com, contra, de, desde, em, entre. Eu vou falar todas. Para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições. Sempre que ela tiver antes, você vai utilizar o pronome mim. Sempre que tiver antes de preposição, né, que a preposição estiver antes, você vai usar o mim. Exceto quando tiver função de sujeito. Por exemplo, esta lição é para eu fazer. Este texto é para eu escrever. Por que o eu? Porque o eu faz a função de sujeito. E aí você coloca o eu e não para mim escrever. Tudo bem? Esse é um assunto bastante importante que gera muitos erros também. Tá ótimo. O importante é que entre nós há muita amizade. Entre nós há muita amizade, exatamente. E a gente vai aqui cada vez mais falar sobre todas essas questões. Mais uma vez, se vocês me permitem, por favor, eu quero agradecer as dezenas de mensagens que eu tenho recebido no Facebook, no Twitter, tanto da Record News como no meu pessoal. E eu fico muito feliz, de verdade, gente. Eu estou muito feliz de suscitar nas pessoas o desejo pela aprendizagem. E detalhe, em jovens, quando a gente fala do Enem, em pessoas um pouco mais velhas, de 25, de 30, de 35, 40, 45, 60. Teve um senhor de 80 anos que me mandou mensagem no Facebook. Fiquei muito feliz, então atingi todas as faixas etárias. Mande sua dúvida, o que eu puder ajudar e contribuir, à tua disposição. Muito Toda obrigado. terça e quinta, o Rodrigo aqui com a gente, para que a gente conheça um pouco melhor da língua portuguesa. É isso. Até quinta-feira, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Obrigado.